Saudações vascaínas a todos, Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui no canal, desejando a todos uma excelente terça-feira nesse dia 19 de novembro de 2024. Hoje nós iremos falar muito a respeito aí sobre as últimas atualizações, informações e notícias do Vasco sempre em primeira mão. O Vasco cogita vender Lucas Piton para próxima janela de transferências. Inclusive é um jogador ativo e é um jogador que tem clubes interessados. A Europa mira esse jogador. Vamos falar também sobre a questão aí da provável escalação do jogo. Graças a Deus a data FIFA está acabando e quinta-feira o Vasco enfrentará o Internacional com Coutinho possivelmente titular dentro desse time e Payet no banco de reservas. E vamos falar também sobre o zagueiro Manuel Capasso, que foi campeão paraguaio pelo Olímpia. Inclusive, ele está prestes a sair do Vasco. Isso e muito mais aqui dentro do nosso vídeo. Conto com a participação de todos vocês aqui para deixar aquele joinha, o que a gente está pedindo aqui, ó. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, ative o sino de notificações porque é importante, faz com que você divulgue o nosso canal, o nosso humilde trabalho e principalmente a gente consiga atingir a mais e mais vascaínos, sempre trazendo as informações e as atualizações do Vasco. Vamos lá, o Vasco enfrenta o Internacional na quinta-feira às 8 horas da noite em São Januário. Principalmente depois de duas porradas que enfrentou contra o Fortaleza e o Botafogo, precisa vencer o mais rápido possível para tentar recuperar na tabela. Hoje o Vasco tem 43 pontos e está em nono colocado. Só que muitas equipes podem ultrapassar o Vasco nessa rodada caso o Vasco não consiga vitória contra o Internacional. Mais uma vez o Inter vai vir com cheio de desfalques, inclusive jogadores que estão servindo às suas seleções, como Rafael Borré pela seleção colombiana, Rocher pela seleção uruguaia que enfrenta o Brasil hoje, e também Ener Valencia do Equador. Então, juntando tudo isso, o Inter vai vir muito desfalcado, até inclusive jogadores suspensos como Bruno Gomes e o lateral esquerdo argentino Bernabé. Mas de contrapartida não nos interessa, interessa o Vasco e é principalmente a vitória que interessa para o Cruz Maltino para poder sair dessas duas derrotas consecutivas sem fazer nenhum gol. E dentro da sua devida proporção, dentro dos treinamentos que houve nessa data FIFA, Rafael Paiva deve mexer, deve mudar a sua equipe. Inclusive que deve ser titular, deve ser Coutinho, por isso que eu coloquei Coutinho aí na capa, depois de ter se recuperado de 2 jogos praticamente fora. E esse último jogo contra o Fortaleza, mesmo ele não estando 100%, ele entrou no segundo tempo, mas não conseguiu contribuir muito. Coutinho está sendo muito questionado pela torcida pelo seu péssimo rendimento dentro de campo, mas é lógico que o jogador ainda está em a fase, não questão física, mas sim a fase de adaptação, até porque, mais uma vez, como eu sempre digo nas minhas lives, a preparação do Coutinho quando ele chegou foi muito mal feita. Assim que ele chegou era para ter feito essa mini pré-temporada como o Jair e Paulinho estão fazendo. Mas como foi se colocado uma expectativa enorme dentro desse jogador, foi colocado já logo de cara para pelo menos dar um agrado à torcida. E dentro disso não conseguiu, mas eventualmente agora vamos ver se deslancha nessa reta final da temporada. Então, outro jogador que pode ser titular é o Max Domingues, que inclusive atuou, participou de vários treinamentos no lugar do Puma Rodrigues. Hoje, jogador que está sendo atuante na seleção uruguaia na data FIFA. Então pode ter algumas mudanças, mas a gente vai estar falando isso a partir de amanhã, até porque o jogo só vai acontecer na quinta-feira. De contrapartida, falando sobre o time, nós temos Lucas Piton, que é um jogador que está oscilando bastante dentro dessa temporada, vivendo de bons e maus momentos. Inclusive, hoje é muito questionado a titularidade desse jogador, mas o Vasco cogita a possibilidade de vender Lucas Piton na próxima janela de transferências.
Primeiro, por ser um ativo, por ser um jogador jovem. Segundo, pela questão de que o Vasco precisa ter dinheiro nessa virada do ano para conseguir manter a sua reestruturação financeira, inclusive fazendo acordos com credores. E ver e cogita a possibilidade de Lucas Piton ser essa bola da vez. Inclusive, o Vasco tem também como mapeamento vender o Ryan nessa final de temporada, para conseguir pelo menos ter um fluxo de caixa. E Lucas Piton também tem um interesse, até porque no meio do ano clubes da Itália demonstraram interesse no jogador, só que não apareceu uma proposta efetiva para a contratação do lateral. Mas vendo com a possibilidade que o Vasco precisa se fazer dinheiro dentro desse cenário atual, mesmo se transformando em SAF, mas precisa de recursos para conseguir se manter, o Vasco cogita sim essa possibilidade, até pelo fato, quando a 777 veio, existiu aquela possibilidade do Lucas Piton ir para o Genoa, mas isso não vingou e aparentemente o Lucas Piton pode ser a bola da vez também para o Vasco conseguir vender e conseguir o famoso faz-me rir para poder fechar no azul nessa temporada, nessa reta final. E falando sobre a questão de dinheiro, porque é importante hoje um clube de futebol viver de dinheiro, porque precisa pagar as suas contas, Manuel Capasso no último final de semana foi campeão paraguaio pelo Olímpia. Inclusive ele está emprestado até o final dessa temporada pelo Olímpia, mas o Olímpia já demonstrou um interesse em comprar o atleta. A única coisa que existe no empecilho dessa negociação é que o Olímpia assumiria a dívida do Matias Galarza, que o Vasco ainda não havia pagado. Dentro dessa possibilidade, o Vasco receberia um pouco mais de 5 milhões pelo atleta. Seria um dinheiro para ter em relação ao jogador e ao mesmo tempo amortizar a dívida. Capasso não deixará saudades no Cruz Maltino, até porque quando ele atuou com a camisa do Vasco no Campeonato Carioca no início do ano foi um desastre, e para quem não se lembra, foi ele que deu aquele passe açucarado para o Pedro Queixada fazer um gol no clássico contra o Flamengo. Então, essas atualizações, as informações, as notícias do Vasco sempre em primeira mão. Esse vídeo será lançado às 9h45 no nosso Café com Giro. Então, gostaria de vocês participassem, assistissem esse vídeo do início até o fim, deixar o seu comentário aqui a respeito do que tudo que você achou sobre esse vídeo e também deixar o seu joinha, porque quanto mais likes tiver, mais o engajamento desse canal, desse vídeo, será muito importante. E caso você queira contribuir com o nosso canal, se torne membro. A partir de R$ 2,99 você vai estar ajudando bastante realmente o nosso trabalho, e quanto mais membros tiverem aqui no canal, o YouTube identifica que é um canal muito bom para todos os vascaínos. Um grande abraço para todos vocês. Às 3 horas temos mais vídeo falando sobre sempre as informações e as atualizações do Vasco da Gama para você, torcedor. Vascaíno ajuda vascaíno sempre. Raiz, saudações vascaínas, casaca.